Eu me lembro do primeiro momento em que algo pareceu estranho. Não foi nada dramático, não o tipo de cena que as pessoas contam em histórias depois. Foi uma pausa, apenas um instante a mais, quando perguntei a Leena com quem ela estava trocando mensagens numa noite. Ela sorriu, rápida e confiante, e disse que era só um amigo. Essa foi a primeira semente. Pequena o suficiente para ser descartada, mas não pequena o bastante para ser esquecida. Meu nome é Elliot. Tenho 35 anos. Trabalho na Alstom Logistic há 8 anos. Meu trabalho me ensinou paciência, do tipo que vem de destrinchar longas cadeias de dados e encontrar erros que a maioria das pessoas não percebe. Essa mesma paciência transborda para minha vida pessoal, para o bem ou para o mal. Leena entrou no meu mundo há 2 anos, e tem uma maneira de atrair as pessoas sem esforço. É do tipo que entra em uma sala e imediatamente a domina, não pelo volume ou pela força, mas pelo charme. Todos percebem. Todos se inclinam um pouco mais perto. Eu não fui exceção. Admirei essa confiança, ainda admiro, embora tenha começado a ver como ela funciona de formas diferentes. Ela mencionou o ex uma vez, de passagem, ao me contar uma história da faculdade. Tinham continuado amigos, disse ela, sem motivo para não. Eu não insisti. As pessoas têm passados, e nunca fui do tipo que prende alguém ao deles. Mas, com o tempo, a frequência das mensagens me chamou a atenção. O nome aparecendo em horários estranhos, as explicações casuais, é só ele de novo, sempre ditas com o mesmo tom despreocupado. Eu dizia a mim mesmo para não pensar demais. Não sou ciumento por natureza. Sempre acreditei que a confiança é a base de qualquer coisa que vale a pena construir. Mas confiança não cancela a consciência. Não apaga o instinto. Quando ela guardava o celular na bolsa rápido demais, ou ia até o corredor para atender uma ligação, eu percebia. Quando ria sozinha de uma mensagem, eu percebia também. Ela minimizava sempre que eu perguntava. Ele é um amigo, Elliot. Você está imaginando coisas. As palavras eram ditas levemente, quase como uma piada, sua confiança me desafiando a retrucar. Eu sorria de volta, dizia que acreditava. Em voz alta, deixava por isso mesmo. Por dentro, algo permanecia. No trabalho, eu conduzia minha equipe como sempre, metódico, constante. Números não mentem. Processos funcionam ou não. Pessoas são diferentes. Podem apresentar uma versão de si mesmas enquanto vivem outra. Isso não aparece nos dados, mas aparece nas lacunas, nos momentos que não batem. Era assim com Leena. Muitos detalhes pequenos que não se alinhavam. Nenhum grande o suficiente para acusar, mas suficientes para notar. Suficientes para guardar em silêncio, no fundo da mente. Nunca a confrontei sobre isso. Não naquela época. Eu acenava, sorria e mantinha a voz calma. Mas sob essa superfície tranquila, eu sabia que não acreditava totalmente nela. Carregava a dúvida em silêncio, esperando para ver no que se transformaria. Não demorou muito para que os pequenos momentos começassem a se multiplicar. No início, eu dizia a mim mesmo que eram inofensivos. Todo mundo evita certas perguntas às vezes. Nem tudo exige uma resposta. Mas com Leena, as esquivas começaram a se tornar familiares. Se eu perguntava onde ela tinha estado depois do trabalho, as respostas vinham sempre com a mesma leveza. Só encontrei uma amiga, ou passei na loja. Inofensivas na superfície, mas sempre ditas com aquele tom despreocupado, como se tivesse ensaiado. Quando o celular dela tocou durante o jantar uma noite, ela se levantou e saiu para atender. Foi rápido, casual, quase natural. Mas me deixou olhando para o prato por mais tempo do que eu esperava. Quando voltou, estava sorrindo, descartando o assunto com coisa de trabalho, nada demais. Eu assenti, embora a história não combinasse muito com o tom. Me peguei analisando o comportamento dela da mesma forma que costumo destrinchar um atraso logístico no trabalho, checando prazos, vendo se as peças se encaixavam. Às vezes, sim. Outras, não.
Mas, diferente de uma planilha de dados, não havia resposta definitiva, apenas impressões que eu não conseguia confirmar. Talvez eu esteja exagerando, murmurei uma noite enquanto escovava os dentes. A dúvida tem esse jeito de virar para dentro, fazendo você questionar se o problema está na situação ou na sua percepção. Leena era confiante nas suas garantias, e confiança pode ser convincente. No escritório, percebi que acabava circulando em torno do assunto em conversas sem nem notar. Numa pausa, perguntei a Martim, colega que já estava casado havia 20 anos, você acha normal as pessoas manterem contato com os ex? Ele levantou os olhos do café. Depende. Alguns conseguem. A maioria não. Por quê? Só curiosidade, respondi, mantendo o tom neutro. Leena ainda fala com o dela. Diz que é só amizade. Martim deu de ombros. Se for realmente amizade, você vai perceber. Se não for, também vai. A confiança geralmente avisa antes das provas. Assenti, guardando aquilo. Não era bem um conselho, mas ficou na cabeça. A confiança é frágil e resistente ao mesmo tempo. Dá para esticá-la bastante, mas quando começa a se desgastar, você nota cada fio que se rompe. Em casa, tentei ignorar os pequenos sinais. Dizia a mim mesmo que ela merecia o benefício da dúvida. Que talvez o tom dela soasse vago só porque eu estava prestando atenção demais. Mas a cada vez que evitava detalhes, ou cada vez que o celular acendia e ela se retirava para outro cômodo, eu me via anotando mentalmente, como se estivesse marcando pontos. Não a confrontei. Ainda não. Continuei com a calma exterior que ela esperava. Mas por baixo, comecei a manter um registro, um balanço interno de pequenas incoerências. Eu não estava pronto para tirar uma conclusão. Ainda assim, já sabia que não estava mais imaginando coisas. As rachaduras eram reais, e eu estava começando a contá-las. Finalmente o conheci em uma tarde de domingo, quando Leena sugeriu que tomássemos um café com um amigo. Ela disse de forma casual, como sempre fazia, e eu soube antes mesmo de ouvir o nome quem seria. Não protestei. Parte de mim queria a apresentação, nem que fosse apenas para ver de perto o que meus instintos vinham rodeando esse tempo todo. Quando ele chegou, era exatamente o que eu esperava, confiante de um jeito silencioso, com a naturalidade de quem já sabia qual era o seu lugar na vida dela. Sorriu com calor, apertou minha mão e disse, ouvi muito falar de você. Retribui o sorriso e o aperto de mão, mantendo o tom firme. Só coisas boas, espero. Na superfície, foi educado. Civilizado. Sem vozes levantadas, sem tensão dramática. Mas sob a calma, senti uma mudança sutil. O jeito como ele a tratava com uma familiaridade que não precisava de explicação. O jeito como a risada dela com ele tinha um ritmo que eu ainda não tinha escutado. Coisas pequenas, nada que a incriminasse, mas gestos nascidos da história, uma linguagem compartilhada que pertence apenas a quem já ocupou o mesmo espaço. Observei em silêncio, respondendo quando necessário, oferecendo acenos educados enquanto a conversa deles deslizava para histórias de anos atrás. Não interrompi. Não precisei. Meu silêncio me deu espaço para observar, e a observação me trouxe mais respostas do que perguntas jamais trariam. Em certo momento, ele se inclinou sobre a mesa para enfatizar algo, e ela instintivamente espelhou o gesto, sua mão roçando na dele sem hesitação. Nenhum dos dois pareceu notar, mas eu notei. Esse tipo de conforto não se forma do dia para a noite. Ele permanece, teimoso, mesmo quando supostamente relegado ao passado. Mais tarde, quando voltamos para casa, perguntei de leve, vocês parecem próximos. Leena sorriu, afastando o cabelo do rosto. Somos apenas amigos, Elliot. Você não precisa se preocupar. O tom dela era suave, confiante, como se apenas a certeza bastasse para encerrar o assunto. Assenti. Não estou preocupado. E, por fora, fiz soar convincente. Mas por dentro, a inquietação só se aprofundava. O encontro não aliviou a suspeita, cristalizou-a. Não por algo abertamente errado, mas pelo quanto parecia natural entre eles, sem esforço algum.
Disse a mim mesmo para não tirar conclusões precipitadas. Eles tinham um passado, e isso era óbvio. E talvez a amizade após um relacionamento não fosse impossível. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que o que vi não era simplesmente amizade. Havia um subtexto, sutil, mas inegável. Quando chegamos ao apartamento, Lena me beijou de leve e mudou de assunto. Acompanhei, mantendo a expressão calma, as palavras medidas. Mas meus pensamentos ficaram em outro lugar. Aquele dia me deu o que eu ainda não tinha, algo concreto para examinar. Não era prova, ainda, mas já era suficiente para me levar além da dúvida, até a suspeita. E, uma vez que a suspeita se instala, ela não desaparece, cresce. Depois de conhecê-lo, algo em mim mudou. Eu não anunciei, não alterei nada por fora, mas por dentro comecei a me afastar. Não de um jeito que acaba um relacionamento de uma vez, mas na retirada silenciosa que deixa espaço entre as palavras, espaço entre os gestos. Passei a observar mais do que me envolver, ouvindo com atenção não só o que Lena dizia, mas o que evitava. Ela percebeu depois de um tempo. Você anda mais quieto ultimamente, disse certa noite, mexendo no celular. Só estou cansado, respondi, mantendo o tom neutro. Era mais fácil do que explicar que meu silêncio vinha de estudar seus padrões, não de exaustão. Sempre que o ex dela surgia na conversa, mesmo de forma indireta, eu via sua postura mudar. Defensiva sem perceber. Se eu perguntava como ele estava, respondia rápido, como um reflexo, e logo mudava o assunto. Ele está bem, acho. Enfim, e o trabalho? A confiança dela sempre foi convincente, mas agora trazia uma camada de impaciência, como se até reconhecer o assunto a irritasse. Eu mantinha calma aparente, mas por baixo catalogava a mudança. Reações defensivas não surgem do nada. Vêm de pressão, de uma verdade sendo empurrada para baixo. No escritório, meu distanciamento também aparecia. Eu não estava distraído a ponto de prejudicar meu trabalho, mas me percebia mais reflexivo, quase desapegado da rotina. No almoço, Martim, o colega com quem eu já havia falado antes, compartilhou algo sem que eu perguntasse. Sabe, disse ele, mexendo o café, eu tive uma namorada que jurava que um antigo amor era só amigo. Descobri que estava com ele o tempo todo. Olhei para ele com atenção. Como você descobriu? Padrões, disse. Não uma coisa grande. Apenas pequenos sinais que foram se acumulando até que não dava mais para ignorar. Não respondi de imediato. Pensei nas ligações tarde da noite de Lena, nas explicações vagas, no jeito que o riso dela com ele tinha mais calor do que comigo às vezes. Pequenas coisas, se acumulando. Martim suspirou. Você quer confiar. Você realmente quer. Mas confiança não é cega. Ela percebe quando está sendo testada. Essa frase ficou comigo. A confiança percebe. Levei aquilo para casa como um lembrete silencioso. Naquela noite, Lena riu de algo no celular e o guardou quando entrei no cômodo. Não comentei, não perguntei quem era. Apenas assenti e continuei o que estava fazendo. Meu distanciamento não era indiferença. Era clareza se formando. Naquele ponto, eu sabia que não podia continuar tratando os sinais como imaginação. Eu não estava errado. As rachaduras eram reais, e eu as vinha catalogando há tempo suficiente. Em silêncio. Decidi que não ignoraria mais os padrões. Qualquer que fosse a verdade, eu a enfrentaria, e enfrentaria nos meus termos. Cheguei ao ponto em que apenas observar já não era suficiente. O distanciamento silencioso tinha sua utilidade, mas, em certo momento, a clareza exige ação. Eu não me apressei. Não confrontei. Tratei aquilo como trataria uma questão complexa no trabalho, metodicamente, passo a passo, procurando incoerências que outros poderiam deixar passar. Começou com os registros de chamadas. Nada invasivo no início, apenas notando a frequência das notificações dela tarde da noite, o horário de ligações que ela dizia ser de trabalho. Padrões surgiram rápido. O mesmo número, aparecendo com frequência, sempre em horas que não combinavam com suas explicações.
Uma noite, quando ela comentou que ficaria até mais tarde no escritório, conferi o horário com suas mensagens. Ela havia mandado mensagens para ele quase sem parar durante aquelas mesmas horas. Eu não precisava de raiva para me mover. Os dados falavam por si. Quando ela chegou em casa, perguntei de forma casual: dia longo? Ela suspirou. Exaustivo. Mal tive tempo de respirar. Sorri de leve. Então não sobrou tempo para falar com ninguém. Os olhos dela vacilaram. Só colegas de trabalho. Por quê? Só curiosidade, respondi, deixando o assunto morrer ali. A troca foi breve, mas a irritação dela foi nítida. Perguntas a incomodavam agora, e a irritação costuma ser a defesa de quem tem algo a esconder. A partir daí, comecei a testar as linhas do tempo. Se ela dizia ter ido à academia, eu perguntava um detalhe sobre o treino. Se dizia ter jantado com uma amiga, eu notava como a descrição ficava vaga. Cada vez, as respostas continham verdade suficiente para soar plausíveis, mas não detalhe bastante para resistir ao escrutínio. Com o tempo, ela percebeu minhas perguntas. Uma noite, largou o garfo e disse de forma seca: por que você continua me perguntando essas coisas, Elliot? Você não confia em mim? Encarei seus olhos com calma. Confio. Só estou perguntando. Ela balançou a cabeça, murmurando: não parece. A defensiva dizia mais do que as próprias palavras. Eu não discuti. Não expliquei. Apenas me tornei mais silencioso, guardando minhas conclusões para mim. O silêncio me deu a vantagem da clareza. A confirmação veio uma semana depois. Um colega mencionou um conhecido em comum que tinha visto Leena pela cidade. Por curiosidade, fui verificar. As redes sociais deixam rastros quando as pessoas não são cuidadosas. E lá estava, fotos dela, sorrindo, com ele ao lado. Nada encenado, nada dramático. Apenas momentos de conforto entre duas pessoas que claramente não tinham se afastado. Ver aquelas fotos não me chocou. A essa altura, eu já suspeitava. Mas aquilo solidificou o que os instintos e os padrões vinham apontando o tempo todo. Prova, silenciosa e inegável. Eu não senti fúria. O que senti foi certeza. Pela primeira vez, eu não estava apenas catalogando os sinais. Eu tinha evidências nas mãos. E evidências, ao contrário das palavras, não se curvam ao charme. Eu não a confrontei de imediato. As fotos ficaram no meu celular, quietas e condenatórias, mas eu as deixei intocadas. Carregar aquela verdade em silêncio parecia mais pesado do que eu esperava, mas também me dava controle. Pela primeira vez, eu não estava correndo atrás de sombras nem juntando fragmentos. Eu tinha certeza, e a certeza me deu paciência. Leena seguiu nossos dias como se nada tivesse mudado. Ela ria de pequenas coisas, perguntava sobre minha rotina, fazia planos para o fim de semana. Ao observá-la, senti o conflito se aprofundar. Uma parte de mim lembrava da mulher por quem me apaixonei, a confiança, o calor, a forma como conseguia desarmar uma sala cheia com facilidade. Outra parte não conseguia ignorar a traição entrelaçada nesses mesmos gestos. Amor e dúvida disputavam espaço, mas nenhum vencia. O que venceu foi a clareza. À noite, enquanto ela dormia ao meu lado, eu ensaiava conversas na minha cabeça. Numa versão, eu colocava as provas na mesa calmamente, pedindo que ela explicasse. Em outra, eu não pedia nada, apenas dizia o que sabia e o que isso significava para nós. Cada ensaio terminava da mesma forma, a confiança entre nós já estava quebrada. A única diferença era o quanto da negação dela eu estava disposto a suportar. Perguntei-me se ela percebia a distância em mim. Nunca perguntou diretamente, mas pequenos sinais revelavam sua inquietação. Um olhar rápido quando eu ficava em silêncio por tempo demais, uma ponta defensiva na voz quando eu questionava detalhes inocentes. Ela não sabia que eu já tinha a resposta, e eu não revelava. Manter aquele silêncio virou minha estratégia. Era estranho, passar pelas rotinas comuns carregando uma verdade que anulava cada palavra que ela dizia. Ela falava sobre o dia dela, e eu assentia, sabendo que parte não era real.
Ela prometia que devíamos viajar juntos no próximo mês, e eu sorria, sabendo que o futuro que descrevia não existia. Eu dizia a mim mesmo para não apressar. A raiva talvez pedisse confronto imediato, mas não era a raiva que me guiava. O que me guiava era a contenção. Cada dia que eu esperava me dava tempo para me firmar, para deixar o impacto inicial se transformar em algo mais estável. Quando eu escolhesse falar, queria estar inabalável, imune às desculpas dela, imune ao encanto. A verdade que eu carregava já não doía, ela esclarecia. Traçava uma linha que eu não podia ignorar, e uma vez que essa linha ficou nítida, a decisão se tornou simples. No fim daquela semana, eu sabia o que faria. Não gritaria. Não discutiria. Colocaria a verdade entre nós, calma e diretamente, e a deixaria ver o que eu vi. Não nos termos dela, não no meio de outra desculpa, mas nos meus. Esperei até o fim da semana, quando o silêncio entre nós já tinha cavado uma distância que ela não havia percebido. Ela estava sentada à minha frente na mesa, rolando o celular, cantarolando baixinho como se nossa vida ainda estivesse intacta. Coloquei a pasta diante dela. Ela olhou, confusa. O que é isso? Abre. Minha voz estava calma, firme. Os dedos dela hesitaram, depois viraram as fotos. Eu observei o rosto dela mudar, a cor sumindo. Elliot, isso não é o que parece. Parece exatamente o que é. Ela tentou rir, mas saiu agudo e nervoso. Eu estava bêbada, você sabe disso. Eu não estava pensando direito. Não significou nada. Recostei-me, mantendo o tom estável. Você já teve tempo para pensar direito desde então. E não me contou. Nenhuma vez. Ela fechou a pasta depressa, empurrando-a para o lado como se pudesse queimá-la. Eu não queria te machucar. Achei que, se fingisse que nunca aconteceu, a gente poderia seguir em frente. Você sempre segura tudo, Elliot. Você também poderia ter deixado isso passar. Balancei a cabeça devagar. Esse é o problema, Leanna. Você contou com o fato de que eu seguraria tudo. Achou que o silêncio faria isso desaparecer. Mas confiança não some só porque você quer. Ela se despedaça. Os olhos dela vacilaram, procurando uma brecha na minha compostura. Foi um erro. Não joga fora tudo que a gente tem por causa de um erro. Disse baixinho. Não. Isso não foi um tropeço, Leanna. Foi uma escolha. E todos os dias depois, quando você sorriu para mim como se nada tivesse acontecido, aquilo também foi outra escolha. Ela estendeu a mão para a minha, mas eu não me movi. Eu posso consertar isso, sussurrou. Se você me deixar. Você não pode consertar o que destruiu, respondi. Você quer que o perdão apague a realidade, mas eu não posso deixar de saber o que você fez. Não posso deixar de saber quem você se tornou quando achou que eu nunca descobriria. As lágrimas encheram os olhos dela. Você tá me assustando com essa calma. Só grita comigo, Elliot. Fica com raiva. Pelo menos aí eu saberia que você ainda se importa. Encarei-a firme. Raiva significaria que eu estou lutando por nós. Mas não estou. Acabou. O silêncio depois disso foi pesado. Ela cobriu a boca com a mão, balançando a cabeça, percebendo que não se tratava de raiva ou punição. Era sobre fim. Você não tá falando sério, ela sussurrou. Estou, eu disse. Não estou saindo com raiva. Estou saindo com clareza. E você não pode vir comigo. As lágrimas caíram então, a primeira reação honesta em meses. Mas eu não estendi a mão através da mesa. Pela primeira vez, deixei o peso ficar exatamente onde ele pertencia. Eu não fiz cena quando acabou. Esse era o ponto. Depois de mostrar a Leanna as fotos e ouvir ela se perder em desculpas, eu disse que estava terminado. Sem gritos, sem ameaças, apenas uma linha firme que ela não podia mais cruzar. Ajudei-a a juntar suas coisas em 2 malas. Ela continuava tentando falar, mas eu fiquei calado, sem dar combustível para mais uma discussão.
Quando a porta finalmente se fechou atrás dela, fiquei parado por um tempo, ouvindo o silêncio. Não parecia vazio. Parecia ar que eu não tinha sido permitido respirar por meses. O término em si foi tão firme quanto respeitoso. Eu não a insultei, não me vangloriei. Apenas declarei a verdade, a confiança foi quebrada e não podia ser reparada. Só isso. Ela queria uma confrontação dramática para equilibrar a própria culpa. Queria que eu explodisse para poder dizer a si mesma que eu era o problema. Mas não dei isso a ela. A calma a desconcertou mais do que a raiva jamais conseguiria. Alguns dias depois, meu amigo Marcos ligou ao saber da notícia. Elliot, eu esperava que você perdesse o controle. Digo, depois de tudo. Pensei nisso, admiti, mas qual o sentido? Gritar não costura a confiança de volta. O silêncio diz a verdade melhor do que o grito jamais diria. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de dizer, você está lidando com isso melhor do que a maioria das pessoas que conheço. No trabalho, uma colega notou a mudança. Você parece mais leve, ela disse numa tarde. Achei que você estaria destruído. Não estou intocado, respondi com sinceridade, mas estou claro. Há uma diferença. A clareza veio de reconhecer o quanto há poder na contenção. Aprendi que paciência não significa passividade. Significa esperar o momento certo e então falar a verdade sem desperdiçar energia com barulho. O silêncio me deu mais vantagem do que qualquer confronto. Transformou os jogos dela em ecos, não em batalhas. Nas semanas que se seguiram, pensei menos na traição e mais no que eu levava adiante. A confiança, uma vez quebrada, ensina onde seus próprios limites precisam existir. Aprendi que os meus tinham sido permissivos demais, ansiosos demais para ignorar sinais. Esse erro foi meu para assumir. Mas também aprendi que meu silêncio não era fraqueza, era força. As pessoas subestimam o quieto até verem ele firme enquanto o caos desmorona. Quando olho para trás agora, não resta amargura. Não sinto necessidade de punir Leena ou provar algo a ela. Ela viverá com suas próprias escolhas. O que eu guardo é a clareza de saber quem eu sou quando testado. Eu não levantei a voz. Eu não desmoronei. Deixei o silêncio carregar a verdade, e ele falou mais alto do que qualquer outra coisa poderia. É aí que deixo a história, sem raiva, sem arrependimento. Apenas com a certeza calma de que saí inteiro.